voltando um pouquinho na parte do chamado, né? As pessoas, o chamado eu acho que nunca é individual. Eu lembro quando fui convidado a presbítero pelo pastor Noidi na época, uma das coisas que ele orientou a gente foi: vai para casa e converse com a família. E eu aprendi que o chamado pastoral não é um chamado individual só do pastor ou só do presbítero. Ele é um envolvimento de toda a família. O pastor, ele não está no ministério sozinho, a família está envolvida, ela é parte disso, ela vive junto à igreja, ela sofre junto o ministério pastoral e o missionário não é diferente disso, né? O missionário, ele não sai da sua casa sozinho, né? Ele leva a sua esposa e seus filhos juntos. E acredito que esse chamado, então, ele teria que estar no coração de todos, seu, da Roberta e das meninas. Como é que foi o apoio da família? Lógico que, conhecendo um pouquinho a sua história, eu já imagino a resposta, mas quando você compreendeu esse chamado em você, como foi essa confirmação na vida da Roberta de dizer: olha, tamo junto, o seu chamado é o meu chamado, e como é que ela compreendeu que esse também era o chamado dela? E as filhas, no caso, você já as teve no campo missionário, né? Em Florianópolis, depois no Pará, a última no Guarujá, depois partindo para Portugal. Como é que é esse envolvimento para que a família compreenda esse chamado e para que ela também viva com você esse chamado? Então, é como você falou, né? Eu não estou sozinho nessa, né? E graças a Deus por isso, porque a vida no campo ela não é fácil. Então, tem momentos que é ela que me encoraja, né? Ela que me lembra daquilo que o Senhor nos chamou. Né? Então, assim, eu não estou sozinho. Então, por exemplo, para mim foi um processo onde é, nós tivemos o entendimento de que nós dois deveríamos ter a consciência, né, e buscar o Senhor de forma individual para que a gente então pudesse tomar essa decisão, né? Mas mas chegou um momento que a Roberta também estava aberta, né, para aquilo que o Senhor nos orientasse. E nesse processo, ela percebeu também e viu que de fato tudo culminava para que a gente viesse para cá. Então houve muita questão de, como você falou, abrir mão, né, a disposição e a convicção, né, tanto da minha parte quanto da dela. Aí, o outro ponto que você falou, a questão dos filhos, né? Eu creio que na minha fase, para essa decisão que a gente tomou de vir para cá hoje, a questão dos filhos, nós conversamos com muitas pessoas, pedimos conselhos, né, para saber de pessoas que já passaram, né, por essa situação, de como que eles poderiam nos orientar. E, e o momento, por exemplo, da nossa fase de vida, onde nossas crianças ainda estão bem pequenas, não afetou tanto elas, né? Então, foi um processo que a gente fez questão de que elas participassem. Então, todo o processo de orar, a gente incluía elas, falava a respeito daqui, de tudo que estava acontecendo, fomos bem abertos com relação a tudo que estava acontecendo para elas, e para que elas entendessem e fizessem parte disso. Mas, assim, a questão da idade delas ainda não interferiu tanto, né? Talvez se minhas filhas fossem adolescentes e eu tivesse que tomar uma certa decisão nesse sentido, talvez era um processo que eu não sei te dizer, porque eu não vivi, né? Mas eu penso que seria um pouquinho mais complicado. Mas é aquela questão, tipo, a paz que excede todo o entendimento, né, que o Senhor nos dá, ela acaba passando para toda a família. E nesse processo, quando a gente abriu para nossa família, nossos pais, né, todos também entenderam, nos apoiaram, né, o que contribuiu ainda mais para a gente ter essa certeza e essa convicção estar mais forte em nós, né? E Deus não confirma o seu chamado sozinho, né? Você vê que há um processo aí de confirmação em toda
a família. E um ensinamento é nunca pegue os seus filhos de surpresa, né? Você falou que eles participaram de todo o processo, ou seja, eles em nenhum momento foram pegos de surpresa, mas Deus também foi trabalhando no coração delas, né? Sim. Cada detalhe é muito interessante, cada detalhe. A gente lembra de orar por situações nesse processo de levantamento de recurso, no processo de a questão dos passaportes e tudo a gente orava. Então, quando o Senhor respondia, e, né, através das circunstâncias e tal, e a gente fazia questão de falar para elas, né, para que elas vissem tudo isso. Então, foi muito bom. Legal. E a gente conversou aqui sobre várias etapas até vocês chegarem a Portugal. O envolvimento da família, a formação que vocês tiveram para ir para o campo missionário. Mas para quem vive hoje no contexto de uma igreja local, que é a maioria dos cristãos no mundo hoje, talvez não tenha ideia das implicações que é deixar a sua terra, a sua família e ir para o campo missionário. O que alguém com chamado para missões tem que considerar antes de ir para o campo missionário? Boa pergunta, né? Então, eu creio que ela deve considerar o custo, o alto custo, né, de você. Na verdade, não é largar tudo, né? Porque, na verdade, a gente é um chamado de obediência, né? É só cumprir algo que o nosso Senhor, que é aquele que nos chamou, vai cuidar, né? Então, envolve o entendimento, né, do alto custo, a questão da convicção, eu acho que é um ponto essencial, né? Tá convicto aquilo que o Senhor chamou a fazer, a disposição e flexibilidade, porque o que acontece é que, às vezes, muitas vezes, a gente já estava falando um pouquinho antes, né? A questão da teoria, muitas vezes na prática, ou a realidade, né, não bate, né? Então, você está flexível, você está sensível às coisas que acontecem, né, no meio do caminho. É interessante você falar assim que a teoria e a prática não batem. Vou lançar um spoiler que ainda tem um colega meu que hoje é pastor em Santa Catarina. Nós vamos falar sobre o que o seminário não me ensinou. Boa, Porque na boa, hora que boa. você vai para a prática, você fala assim, peraí, isso aqui não estava no script. Exatamente. E um ponto, pelo menos, talvez não seja a realidade de muitos, né? Mas uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente entender a questão que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, por mais que seja importantíssimo e bíblico a questão do planejamento, né? É sempre estar, como eu falei, estar disposto a caminhar, né? No Kairos, no tempo de Deus, né? É andar no Cronos, mas lembrar do Kairos. É a velha história que a gente precisa aprender a descansar em Deus Exato, e que esse período também é um período de tratamento do nosso coração, né? exato. Se a gente quer interferir no tempo de Deus, a gente mete o pé pelas mãos. Aham, exatamente.